Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Dirley, esse é o canal Plantas que Curam e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma tintura usando a pimenta preta e o açafrão da terra. Antes de fazermos a nossa receita, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais ingredientes. Vamos falar um pouco sobre o açafrão da terra e sobre a pimenta preta. O açafrão da terra, a primeira dúvida é uma raiz? Não, o açafrão da terra não é uma raiz, na verdade ele é um rizoma. Vocês podem ver que as raízes elas saem a partir do rizoma do açafrão. Então muita gente chama o açafrão de raiz, mas na verdade não é uma raiz, é um rizoma, tá? O princípio ativo mais importante do açafrão é a curcumina, que dá essa cor alaranjada ao açafrão. O açafrão é uma planta, além de ser excelente tempero, é também um excelente anti-inflamatório, já comprovado cientificamente. Tá? Aqui nós temos a pimenta preta, que é a famosa pimenta do reino. Temos aqui ela em grão e ela em pó. Ela também é excelente anti-inflamatório e também excelente antioxidante. Agora, a primeira pergunta é: por que misturar, fazer uma tintura usando a pimenta preta e o açafrão? Por que não usar só o açafrão? O açafrão, a curcumina, que é o principal princípio ativo do açafrão, ela sozinha, quando você toma só o açafrão puro, essa curcumina, o nosso organismo não tem a capacidade de assimilar toda essa curcumina, né? Então, alguma parte dessa curcumina acaba se perdendo. Mas quando você mistura a curcumina com a piperina, que é o principal princípio ativo da pimenta preta, você potencializa essa curcumina. Então, o seu organismo vai ter a capacidade de assimilar muito melhor o açafrão. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual a gente vai fazer essa tintura, misturando a pimenta preta e o açafrão. Tá? Para essa receita, nós vamos usar 40 gramas do açafrão fresco, tá? Que já está aqui, ó. 40 gramas, eu ralei ele com aquela parte mais fina do ralador, porque você fazendo dessa maneira, você vai agilizar o processo de maceração, tá? E a pimenta do reino, eu vou usar a pimenta do reino em pó pelo mesmo motivo, porque você usando a pimenta do reino em pó, você vai acelerar o processo de maceração, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer essa tintura? A tintura é um processo pelo qual você extrai os princípios ativos da planta, mergulhando essa planta num álcool de cereais puro, se for a planta fresca, que é o caso da nossa receita, e você vai fazer uma mistura de álcool, água, se a planta for desidratada, ok? Então, para essa receita, nós vamos usar 40 gramas do açafrão da terra. Eu vou colocar nesse pote transparente, tá? Vou botar aqui 40 gramas do açafrão da terra. Para essa quantidade de açafrão, a gente vai colocar 4 gramas da pimenta do reino em pó. Tá? Por que 4 gramas? Porque 4 gramas corresponde a 10% do açafrão. Tá? Então, se eu usar 10 gramas, por exemplo, do açafrão, eu boto 1 grama. Mas como aqui eu estou usando 40 gramas, eu vou usar 4 gramas, que corresponde a aproximadamente uma colher de sobremesa, tá? Da pimenta do reino, tá bom? Então, feito isso, você vai adicionar o álcool de cereais puro. Esse álcool de cereais é a 92,8%, arredondando, 93%. Então, você vai colocar 200 ml do álcool de cereais puro. Por que você não acrescenta água nesse álcool de cereais? Porque a planta é fresca. A planta fresca, ela já contém água, tá? Então, nesse caso aqui,
a gente não vai precisar acrescentar água, tá? Quando a gente vai fazer a tintura com uma planta desidratada, aí você já tem que fazer o álcool de cereais a 70%, que é esse álcool aqui. Eu transformei o álcool de cereais, que era 93%, eu transformei ele, acrescentei água e transformei ele a 70%. Nessa porcentagem você usa para fazer tintura de planta desidratada, correto? Mas a planta fresca você não precisa acrescentar água. Então, essa tintura ela vai ficar em maceração, ou seja, em descanso, em repouso, por mínimo aí uns 10 dias. E se você puder, todo dia você vai dar uma agitada nela para quê? Para acelerar o processo. Ó, você vê que quando agita, ó, tá vendo? Ó, já começa a pegar cor, tá? Então daqui a 10 dias, ela já vai estar no ponto ideal para você fazer a filtragem. Por exemplo, essa aqui já tem 10 dias que ela está macerando, ó. Está 10 dias em maceração, tá? Eu vou coar ela aqui para vocês verem. Bom, vamos fazer a coagem desse aqui. Quando vocês forem coar, o ideal é você guardar a tintura num recipiente de vidro escuro, tá bom? Esse é o ideal. Para quê? Para que você preserve melhor essa tintura. A tintura, quando é feita com a erva fresca, ela dura 1 ano, tá? Se você fizer com a erva desidratada, ela vai durar 2 anos. Então, essa tintura que nós estamos fazendo, a durabilidade dela é 1 ano, tá bom? Você pode usá-la por 1 ano. Então, nós vamos aqui fazer a filtragem dessa tintura. Enquanto ela vai filtrando ali, a gente precisa dar uma dica para vocês de como vocês podem usar essa tintura, tá? Essa tintura vocês podem usar, uma pessoa adulta pode usar aí em torno de 30 gotas, tá bom? Porque você tem 2 tipos de tratamento com plantas medicinais. Você pode usar a planta medicinal de forma preventiva, ou seja, você não está com nenhuma doença, você quer fortalecer o seu sistema imunológico, então você toma ela de forma preventiva. Nesse caso, você vai usar 30 gotas de manhã, 30 gotas à noite, já é o suficiente, tá? Agora, se de repente você vai fazer um tratamento, então você precisa aumentar a dosagem. Então, no caso de uma pessoa adulta, você pode aí acrescentar mais 10 gotas, ou seja, você vai tomar 40 gotas de manhã, 40 à tarde, 40 à noite, tá bom? Porque você está tomando de forma curativa, ou seja, você está com uma inflamação, tanto o açafrão quanto a pimenta do reino são excelentes anti-inflamatórios. Então, se você tiver com alguma inflamação é difícil, você pode fazer esse tratamento curativo, usando 40 gotas de manhã, 40 gotas à tarde, 40 gotas à noite. A pimenta do reino tem algumas ressalvas. Ela é muito forte. Então, se você exagerar no uso da pimenta do reino, ela pode causar problemas para o seu sistema digestivo, tá? Então, a pimenta do reino deve ser usada com muita parcimônia. Tanto é que a porcentagem que vocês viram aí é 10 partes do açafrão para 1 parte da pimenta do reino, porque justamente ela é muito forte, tá? O açafrão também tem as suas ressalvas. Mulheres grávidas e mulheres que estão amamentando e crianças pequenas só devem tomar com o auxílio de um médico, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, deem um like, compartilhem, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.